Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com cada um de vocês e conosco aqui também. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Seja muito bem-vindo, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC Português. E é um prazer ter você conosco. Não sei se é a primeira vez, se já tem caminhado conosco, mas esse é o tempo em que nós nos reunimos, apesar de distantes fisicamente, mas para louvar ao Senhor, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, Criador do universo, sustentador de tudo que existe, das nossas vidas e que nos deu Jesus Cristo, por amor, para transformar as nossas vidas. É isso que nós celebramos nestes momentos em que estamos juntos. E para mim, mais uma vez, dizer que você está conosco é um presente. Falávamos agora há pouco, a internet, a tecnologia, tudo que existe pelo mundo afora é um menu muito vasto. São tantas opções, tantas coisas que nos prendem, que nos chamam a atenção e poder, num momento como este, compartilhar sobre Deus, falar sobre o amor de Deus por nós, na pessoa de Jesus Cristo, com a palavra que Ele nos deu, exaltando e louvando o seu amor e a sua misericórdia por nós. É um privilégio. Sou muito grato a Deus por esse tempo. Sou muito grato a Deus pelo que vivemos, apesar do momento difícil em que estamos. Não só para nós, mas para o mundo hoje, nos nossos dias. Vivemos um momento diferente e as coisas sobem e descem muito rapidamente. No mesmo momento em que vemos melhoras, logo depois os números aumentam, o número de mortes, de infectados, de contaminados, de pessoas no hospital, mas também o número de pessoas que se recuperaram, que passaram por esse momento e que hoje agradecem a Deus por estarem vivos. Nós estamos vivos e o Senhor tem nos sustentado. Por isso, esse é o momento de nós agradecermos a Deus pela vida, pelo que Ele tem nos dado, pela forma como temos vivido e tem nos ensinado, dia após dia, o valor de viver. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que abençoe você, que toque o seu coração, que mexa com os seus pensamentos e, por que não, com os seus sentimentos nesse momento. Que o faça entender o quanto precisamos desse Deus maravilhoso e o quanto Ele nos amou ao ponto de dar Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer no meu lugar, para que houvesse novamente comunhão com esse Deus maravilhoso. Vamos orar, agradecer a Deus pelo presente que temos de estar juntos, de poder falar do seu amor livremente ainda, na maioria dos países, na maioria dos lugares, podemos compartilhar esta mensagem de forma livre, mas também clamando pela misericórdia naqueles lugares onde isso não é permitido. Que o Senhor, Deus, conduza a sua história para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar? Ore comigo. Vamos curvar os nossos corações, as nossas mentes diante do Deus eterno e Senhor das nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós somos gratos a Ti pela vida. Gratos ao Senhor pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã e nos faz estar de pé diante do Senhor, reconhecendo a Tua bondade, essa mesma misericórdia e o Teu amor por cada um de nós. Obrigado, Pai, pela Tua criação, por esse mundo maravilhoso que nos cerca. Apesar da maldade, do caos, da desordem que podemos ver, é a Tua criação que aguarda o momento perfeito de estar novamente da maneira como o Senhor a fez para nós, em harmonia, perfeição e comunhão contigo. Abençoa-nos nesse tempo, Pai. Fala através da Tua palavra, fala através da Tua verdade, fala através de Jesus Cristo em cada um de nós e naquilo que podemos aprender através da Tua verdade revelada na Bíblia. Abençoa-nos, Deus. Desde já recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, os cânticos que entoaremos, mas mais do que isso, a verdade que brota dos nossos corações, do mais íntimo do nosso ser, seja exposta nesse momento diante do Senhor e exalte o Teu santo nome. Abençoa-nos, Pai. Conduza-nos para a Tua honra e glória, pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Se você não conhece as músicas, se você não conhece as letras, acompanhe a legenda, acompanhe o subtítulo e pense um pouco em cada uma dessas palavras. Reflita nessas palavras. Não simplesmente cante porque a melodia é bonita, mas entenda o que estamos cantando. O louvor, o cântico, a adoração que temos nesse momento é uma expressão do que existe em nosso coração ou daquilo que nós queremos que seja real na nossa vida. Cante, exalte ao Senhor. Vamos louvá-lo nesse momento especial para nós. Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com
bom. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Agora um pouco mais difícil. Vamos cantar em japonês. Chuva subarashi. Chuva subarashi. Chuva subarashi. Watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim. É tão bom pra mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
sem ti. Perdido estou sem ti. Oh, glória a Deus, santo, santo é o seu nome, Jesus. Sim, Senhor, estamos perdidos sem a tua presença, Pai. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou
o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim ou quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouço a sua voz, ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, esse Senhor que sempre será Deus, não mudará, não nos abandonará e não desistirá nem de mim nem de você. É esse Deus a quem nós louvamos e adoramos.
Muito obrigado às nossas crianças, muito obrigado por esse momento especial em que nós olhamos para essas crianças cantando e pensamos no futuro que desejamos para ela, no futuro da igreja do Senhor Jesus. Onde quer que essa igreja esteja, sempre haverá aqueles que poderão cantar e louvar ao Senhor para exaltar o seu nome. Muito obrigado, eu tenho certeza que elas ainda vão nos mostrar muito mais do que o que mostraram hoje nessa simples música, mas nesse desejo sincero e verdadeiro de adorar ao Senhor. Muito obrigado também, Val, Emma, obrigado pelos talentos que têm brotado no nosso meio. Deus é bom e o Senhor próprio nos capacita para adorá-lo e para louvá-lo também. Obrigado, pastor Sandro, obrigado, Igreja Batista Nacional Antioquia, lá em Anápolis, Goiás, lá no Brasil. Estão sempre a caminhar conosco e é sempre um privilégio ter vocês a participar desse momento de louvor juntamente conosco. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, não simplesmente nesses momentos que cantamos, como eu já disse, mas a cada instante das nossas vidas. Que o nosso respirar, como cantamos, seja realmente cada segundo a adoração ao Senhor. Que o fôlego de vida que há em nós louve e adore ao Senhor. Que Ele seja a razão das nossas vidas. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos para a palavra, vamos para o momento em que temos refletido acerca do que Deus tem separado para nós, de como Jesus Cristo nos é apresentado. Nós temos caminhado já há um bom tempo no Evangelho de João. Temos acompanhado a vida de Jesus caminhando com a narrativa de João, o evangelista. Eu sempre repito isso porque se é a sua primeira vez, se você não está acostumado a caminhar pela Bíblia, o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos que nós temos. E esse livro em especial, considerado por muitos dos teólogos, estudiosos e pessoas que têm gasto tempo estudando esse livro, é considerado talvez o mais direto e objetivo com relação ao amor de Deus para com cada um de nós, pecadores que precisam do perdão e do amor de Jesus Cristo. João mostra de uma maneira especial, diferente dos outros 3, a sua perspectiva de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, aquele enviado por Deus, mas não só, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. É a maneira como João nos mostra Jesus e caminha por essa vida de Jesus Cristo a nos mostrar a sua tarefa, a sua missão. Quem é Jesus? Não simplesmente quem era quando estava aqui, mas quem é Jesus hoje. Um Jesus que cumpriu a sua missão e morreu na cruz para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Mas um Jesus que não continuou morto, que ressuscitou ao 3º dia, que deixou o túmulo vazio e que está vivo, a caminhar conosco, a nos conduzir a cada dia, desde que o nosso coração esteja aberto para essa ação maravilhosa de Deus em nos transformar, em nos salvar e nos dar a vida eterna. É aqui que estamos, no Evangelho de João, e já chegamos ao capítulo 21, o último capítulo desse livro, desse Evangelho. Na semana passada, nós caminhamos na primeira parte, até o versículo 14, e vimos de uma forma muito especial a maneira como Jesus, depois de ressurreto, aparece aos seus discípulos. Numa nova revelação do seu poder, da sua majestade, da sua soberania sobre a natureza, sobre a criação e sobre tudo que existe. A pesca maravilhosa acontece depois de uma noite inteira sem nada terem pego. Esse é o momento em que nós estamos. Nós vamos ler hoje, e para encerrar o capítulo 21, e com isso o livro, o Evangelho de João, os versículos 15 a 25 do capítulo 21 de João. Acompanhe comigo, se você tem uma Bíblia, se você consegue acessar no seu telefone, no seu tablet, no computador, aonde for. A Bíblia é a palavra de Deus e é muito bom que nós a acompanhemos enquanto lemos e ouvimos a verdade de Deus para nós. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 25. Leia comigo, vamos acompanhar a leitura nesse momento. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou:
Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade pela qual nós nos conduzimos. É isso que esperamos, aprender do Senhor por onde caminhar, como viver para realmente agradar aquele que nos criou. Eu espero que essa palavra encontre lugar no seu coração e que a forma como nós olhamos para o agir de Jesus, na vida de Pedro em especial, nessa narrativa, nesses poucos versos que lemos aqui, possa ser especial para a sua vida também nesse momento. Voltando um pouquinho ainda no nosso contexto, naquilo que nós já vimos até aqui, ou que compartilhamos na semana passada, esse momento acontece no Mar da Galileia, ou no Mar de Tiberíades, na região da província da Galileia, onde Pedro morava com os outros colegas também, provavelmente às margens de Cafarnaum, a cidade onde Pedro costumava viver e voltou ao seu trabalho. Nós falamos sobre isso a semana passada, tristes, abatidos pela morte do Mestre, apesar dele já ter aparecido para eles depois de ressuscitado, falado com eles, comido com eles, eles se abateram, eles voltaram para casa, eles voltaram para Galileia, como tinham sido orientados pelo próprio Senhor Jesus. E aqui, nesse momento, voltando ao seu trabalho, vou pescar, foi a afirmação de Pedro e também daqueles outros que estavam com ele. 7 daqueles discípulos de Jesus estavam naquele barquinho, buscando de volta a sua vida, o seu sustento, o ritmo normal. Depois de 3 anos de uma mudança completa de vida, eles vão pescar. E após uma noite inteira de pescaria, aqueles profissionais nessa área não pegaram nada. E Jesus aparece para eles a partir da praia. Jesus os orienta, eles fazem aquela pesca maravilhosa, 153 grandes peixes são pegos, e quando chegam à praia para comer com Jesus, já havia ali pão, já havia ali peixe, e Jesus os convida para comerem com ele. Esse momento é especial, é um momento em que eles se encontram novamente com o Mestre, depois de alguns dias após a última oportunidade que tiveram de ver Jesus no meio deles. Aquela que João narra também na experiência em que Tomé, ou Dídimo, o gêmeo, havia sido realmente confrontado com a verdade de um Jesus que havia ressuscitado e o chama de Senhor meu e Deus meu, no versículo 28 do capítulo 20. A partir do versículo 15, que é o texto que lemos hoje, o texto novamente nos traz uma informação de tempo, na sequência daquilo que havia acontecido. Nós vimos que esse encontro de Jesus com os seus discípulos, os seus apóstolos, 7 deles, deu-se logo pela manhã, nas primeiras luzes do dia, nos primeiros raios do sol.
E eles sentaram-se ali para um café, para um pequeno almoço, para um café da manhã. Algumas versões vão falar janta, talvez pela expressão na tradução do comerem juntos, que é trazido a partir dos originais. O fato é que o versículo 15 diz que depois de terem comido, um pouquinho antes, no versículo 13, fala exatamente o que eles tiveram naquela refeição, naquele momento juntos. Nós ficamos a pensar naquele momento o que aconteceu, o quanto falaram, o que compartilharam, ou se simplesmente em silêncio contemplaram a presença de Jesus. Veio Jesus, disse o verso 13, e nos fala, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E comeram juntos. Seguindo então a nossa leitura de hoje, depois de terem comido, Jesus toma a iniciativa. Jesus se aproxima, mesmo ali sentados, mas o seu rosto, e eu tento criar essa imagem na minha mente. Eu tento ver um filme enquanto leio o texto. Isso tem uma força muito grande na nossa mente, na maneira como nós enxergamos o que está escrito aqui. Hoje, um pouco mais cedo, enquanto eu li esse texto novamente, eu preciso confessar a vocês que eu fiquei extremamente emocionado enquanto li esse texto. Enquanto ouvi as palavras de Jesus em direção a Pedro, e a tentativa de Pedro de responder aquilo que Jesus perguntava para ele. Meu coração se encheu de alegria pela atitude de Jesus, por seu amor e por tudo que nós vemos nesse texto. Eu tento então imaginar um filme, imaginar a cena, como se eu estivesse lá enquanto isso acontecia. Jesus se volta para Pedro e pergunta. Simão Pedro é como João nos apresenta Pedro, mas Jesus diz simplesmente Simão, filho de João. João, filho de João. É a maneira como Jesus trata Pedro. Mais um detalhe interessante, Jesus não chama Pedro de Pedro em momento algum no Evangelho de João. O próprio João cita que o nome dele é Pedro, o nome dado por Jesus, o nome que foi acrescentado ao seu nome, Simão. Simão, filho de João. Essa é a mesma referência que Jesus faz quando nós acompanhamos a grande confissão de Pedro. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, aqueles discípulos são confrontados com a pergunta de Jesus. Quem dizem os homens lá fora? Quem dizem aquelas pessoas que vocês ouvem aí fora do nosso grupo? Quem eles dizem que eu sou? E várias respostas são dadas ali, mas Pedro vem à tona e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E é exatamente com essa expressão que Jesus responde para ele. Simão, filho de João. Simão Barjonas, dependendo de qual é a sua versão. Simão, filho de João. E naquela oportunidade, Jesus disse que ele era bem-aventurado, porque foi o Pai do alto que revelou aquela verdade de quem era Jesus para aqueles homens, para Pedro, para os discípulos, para os apóstolos que caminhavam com ele. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a grande verdade que precisa nos alimentar e nos sustentar como igreja do Senhor Jesus. Voltando ao texto de João, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta de Jesus, numa primeira vista, parece fora de contexto. Por que Jesus está perguntando isso? Por que Jesus compara o amor de Pedro ao amor dos outros discípulos, como essa versão nos traz? Estes outros. E aqui nós temos várias possibilidades para estes outros, em várias linhas de pensamento teológico diferente. Esta versão que eu acompanhei diz estes outros. Algumas outras vão trazer amas-me mais do que isto, ou do que estes. E aí várias possibilidades poderiam chegar até Pedro. Amas-me mais do que esses peixes? Amas-me mais do que os barcos, ou do que a tua profissão, ou do que as redes que você tem tão bem traçadas para poder pegar o número maior de peixes possível? Ama-me mais do que a tua própria vida, Pedro? Mas aqui, essa versão, e talvez é a mais aceita, segundo os originais, é Pedro, você me ama mais do que estes outros que estão aqui junto conosco a compartilhar o mesmo pão e o mesmo peixe? É lógico que existe um propósito na pergunta de Jesus.
É lógico, e nós vamos acompanhar isso no desenrolar do texto, é lógico que Jesus traz ao coração e à mente de Pedro algo que aconteceu no passado, um passado muito recente. É lógico que Jesus confronta Pedro diante dos seus irmãos, diante dos seus amigos, mas principalmente diante daquilo que ele havia falado há algum tempo atrás. João nos narra que Pedro é confrontado com o seu próprio sentimento de amor pelo Senhor Jesus. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro, você disse que iria comigo até o fim. Pedro, você disse que me amaria com a sua própria vida e, se fosse necessário, a entregaria por mim. Pedro, você me ama mais do que esses que estão aqui em volta. Pedro, você disse que mesmo que todos os outros se escandalizassem de mim, você jamais se escandalizaria. Em outras palavras, mesmo que os outros me dessem as costas, me abandonassem, você jamais me abandonaria. E agora, Pedro, você me ama mais do que todos os demais? Você me ama mais do que estes outros? É o que o texto pergunta. Pedro responde, como sempre, de forma pronta, como sempre, de forma impetuosa. Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus ouve essa resposta. E ouve essa resposta com o mesmo coração que amou os seus e todos aqueles que o Pai lhe deu. Jesus então lhe responde: apacenta os meus cordeiros. É a primeira vez que Pedro é confrontado pela pergunta de Jesus acerca do amor. O texto segue. Nós não podemos imaginar quantos minutos, quanto tempo de silêncio houve após essa palavra do Senhor Jesus: apacenta os meus cordeiros. O verso 16 diz que Jesus tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, da mesma forma: Simão, filho de João, tu me amas? Simão Bar-Jonas, tu me amas? E Pedro, novamente, talvez achando estranho ser a segunda vez que o Senhor Jesus pergunta a mesma coisa, ele lhe responde da mesma forma que respondeu a primeira vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Da primeira vez, apacenta os meus cordeiros. Da segunda vez, pastoreia as minhas ovelhas. Duas vezes, a mesma pergunta, o mesmo questionamento que faz Pedro refletir sobre o seu amor por Jesus e a sua afirmação impetuosa com relação ao quanto amava Jesus ali, bem próximo, alguns dias antes disso aqui acontecer, alguns dias antes de Pedro negar Jesus verbalmente diante daqueles que o pressionavam. É lógico, e nós olhamos aqui, que Pedro não foi o único a abandonar o Senhor. Naquela noite, no jardim do Getsemane, todos o abandonaram. Todos fugiram, com exceção de João, que narra que acompanhou Jesus até a casa do sumo sacerdote, e Pedro, que foi com ele. Pedro tem reavivado em seu coração aquele sentimento de dor, de ter traído o Senhor, de ter sofrido naquele momento e depois ter se arrependido, mas novamente esse sentimento volta a Pedro. Mas Jesus lhe responde com uma tarefa. Lhe responde com uma demonstração imensa de perdão e de amor. Pastoreia as minhas ovelhas. A história, a narrativa de João poderia acabar por aqui. Já seria o suficiente para Pedro se sentir perdoado, amado, responsável pelo que haveria de acontecer pela frente. A missão que foi entregue àqueles apóstolos e a Pedro como um dos seus líderes. Como aquele que havia se despontado pelo seu próprio temperamento, pela maneira de agir. Mas Jesus lhe pergunta pela terceira vez
a mesma pergunta. O verso 17 nos diz isso. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui, no momento de questionamento a ele próprio e talvez de reflexão por tudo aquilo que havia vivido e de sentir a presença do Senhor com ele, de ter o Senhor ao seu lado novamente, Pedro entristeceu-se. Pedro teve o seu coração entristecido. Talvez esses pensamentos que eu citei há pouco viessem à tona no sentido de realmente arrependimento de novo, se fosse assim necessário. Mas principalmente de ouvir a voz do Senhor a questioná-lo sobre o seu amor. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, ao trazer essa afirmação de soberania, de onisciência de Jesus, em outras palavras, diz: Senhor, eu não sei mais como responder. Eu não sei mais como expressar o meu sentimento. Eu não sei o que dizer mais, além de que, como o Senhor sabe e conhece o meu coração, sim, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E Jesus lhe diz a Pedro especificamente: apacenta as minhas ovelhas. Primeira vez, apacenta os meus cordeiros. A segunda vez, pastoreia as minhas ovelhas. E na terceira vez, sem qualquer outra palavra, apacenta as minhas ovelhas. A língua grega é bastante rica nas suas expressões. E nós precisamos nos lembrar de algumas questões do contexto dessa situação aqui. Primeiro, Jesus era judeu. E os seus discípulos também. E a língua que eles falavam entre eles era o aramaico, a língua comum do dia a dia, não era o grego. João escreve o seu evangelho já numa realidade muito mais ampla, escrevendo o evangelho para que a língua geral, a língua universal do império naquele momento fosse bem compreendida. João escreve em grego. E aqui nós temos algumas questões que poderiam nos dar muito e muito tempo de estudo. E talvez até mesmo buscar novos significados e entendimentos literários até para o que está escrito aqui. Uma das questões é a palavra amor nesse texto. É a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. Alguns de vocês já devem ter ouvido que para o grego o amor tem vários significados. O amor ágape, o amor filéu, o amor eros. E assim para cada um deles uma aplicação específica. Nesse sentido e definição de amor ágape, é o amor perfeito, é o amor maior que tudo, é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo, é o amor raro em nós, seres humanos. Praticamente impossível de existir, na minha concepção, senão por uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, a habitar em nossos corações. É exatamente nesse aspecto que Jesus faz a sua primeira pergunta. Pedro, tu me amas como eu te amo? Ágape é a palavra usada aqui. Pedro, tu me amas como eu te amo? Tu me amas como eu te amo, mas mais do que esses me amam também? Ágape. E a resposta de Pedro é filéu, não é ágape. Senhor, tu sabes que te amo. Para nós, no português, o significado é o mesmo. No aramaico também só existe uma mesma palavra para amor, mas João faz questão de identificá-las como amores diferentes, intensidades diferentes. Esse amor filéu é o amor do sentimento, é o amor da amizade, é o amor do caminhar juntos, é o amor do ser realmente parceiros. Pedro responde isso para Jesus: eu te amo, Senhor, eu sou seu amigo. Eu caminho com o Senhor, eu sou o seu parceiro, meu coração, os meus sentimentos estão voltados para o Senhor. Mas a resposta foi diferente da pergunta de Jesus. Jesus, mesmo assim, diz para Pedro filéu, para Pedro amigo, para um Pedro que tem um coração voltado para o Senhor, mas que ainda não consegue entender e perceber o amor de Cristo, a sua intensidade,
a sua profundidade, ao ponto de dar a própria vida por Pedro, por aqueles outros, por mim e por você? A resposta foi sim, Senhor, eu te amo. Eu tenho sentimentos pelo Senhor, são fortes, mas é filéu, não é ágape. Jesus parte para a segunda pergunta, para a segunda vez em que a pergunta é feita da mesma maneira e novamente usa a expressão ágape, segundo João. Talvez numa segunda tentativa de que Pedro entendesse qual é a sua pergunta verdadeira. Pedro, tu me amas como eu te amo? Como é o amor de Deus por você, você também está disposto a me amar? E Pedro novamente responde com o mesmo amor, filéu. Senhor, tu sabes que te amo. É o mesmo amor. A minha questão maior para pensarmos, sem buscar qualquer outro entendimento ou uma interpretação diferente para isso, não. É que na terceira vez a pergunta de Jesus agora sim é filéu. Nós poderíamos pensar, olha, quer saber de um, eu vou desistir de tentar explicar para ele esse amor ágape. Eu vou perguntar do mesmo jeito que ele me respondeu. Pedro, tu me amas? Mas agora João usa filéu. E talvez Pedro tenha percebido a diferença. Talvez Pedro tenha percebido que Jesus agora usa a mesma palavra que ele usou, talvez se colocando no mesmo nível de Pedro. E a resposta de Pedro é, Senhor, só o Senhor sabe, porque sabe todas as coisas. Só o Senhor sabe o quanto realmente eu te amo. A minha resposta vai ser sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque o Senhor sabe muito melhor do que eu. Não há mais nada, não existe outra palavra, não existe outra maneira que eu possa responder senão sim, tu sabes que eu te amo, Senhor. Essa é a resposta que o Senhor espera ter de nós. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Independente do que vivemos até aqui, independente do quanto nos esquecemos, nos afastamos, o quanto traímos ao Senhor Jesus, mesmo tendo afirmado tantas vezes, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu jamais abandonarei. Acompanhando João e a sua narrativa, quantas vezes João nos mostra pessoas que numa primeira reação não conseguiram amar a Jesus, mas foram transformados pelo amor de Jesus e se colocaram à sua disposição, se entregaram a uma vida reta diante do Senhor. Há um testemunho fiel de quem ama e vive para a honra e glória desse Jesus Cristo. Jesus demonstra nessa passagem amor. Amor e perdão sem igual. Amor que espera que nós também venhamos a sentir, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa natureza caída, distante daquela perfeição que Deus nos fez. Mais uma questão para pensarmos e talvez deixarmos simplesmente como uma atitude de João ao mostrar a sua versatilidade com a língua grega, é a maneira como Jesus apresenta a primeira resposta: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros, diferente de ovelhas, inclusive no grego, palavras distintas. Alguns estudiosos acabaram por dar aqui uma interpretação de que Pedro seria aquele que lideraria uma classe específica de líderes, de discípulos, talvez de apóstolos. Pedro seria aquele que apacentaria essa classe e a partir daí uma hierarquia seria criada. Prefiro ficar com o sinônimo. Prefiro ficar com aquilo que Jesus deu não só a Pedro, mas a cada um daqueles discípulos e a cada um de nós, uma tarefa de ir até os confins da terra e fazer discípulos de Jesus Cristo por aquilo que Ele é em cada um de nós. Essa mensagem que nos transforma em perdoadores, não por nós, mas por causa de Cristo habitando em nós. Cordeiros e ovelhas, para João, sinônimos. Apacentar e pastorear, para João, sinônimos, apesar de também nomes diferentes. Jesus reintegra, traz de volta Pedro àquela missão que lhes havia confiado. Pedro, Simão, se ainda há algum sentimento, alguma dúvida, alguma questão no seu coração, saiba que eu te amo com amor ágape.
Amor sem igual. Amor de Deus. Amor de Jesus Cristo. É interessante olhar para essa passagem e olhar para a vida de Pedro, olhar para a vida de João, daqueles discípulos e apóstolos, e o quanto eles foram confrontados com o amor de Jesus. No capítulo 17, nós temos uma expressão tão maravilhosa, quando Jesus fala que verdadeiramente aqueles que o amam vão cumprir os seus mandamentos. Mais ainda, só para a gente não perder exatamente o que o texto diz, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É exatamente o amor que Jesus mostra novamente a Pedro. É o amor que ele mostra a Pedro e para aqueles outros 6 que estavam ali com eles, no alcance de todos nós que viríamos a crer. Na maneira como queria nos alcançar, no testemunho daqueles homens e no amor que eles viriam a demonstrar a Jesus nas suas vidas a partir daquele momento. E não só. Jesus faz questão de dizer a Pedro: eu conheço você, Pedro, e conheço o teu futuro. Não simplesmente, eu vou lembrar o que eu disse semana passada, não simplesmente porque eu sei de que lado do barco os peixes estão, mas porque eu tenho autoridade para enviar os peixes para aquele lado e para que as suas redes sejam repletas de peixe. Não simplesmente porque eu conheço o que está por vir, mas porque eu faço parte desse plano perfeito, daquilo que eu e o Pai temos proposto para a nossa honra e para a nossa glória. Eu conheço a sua vida não só aqui, Pedro, mas que ainda está por acontecer. E é assim que ele se dirige a Pedro. Jesus diz, mais uma vez, na grande expressão que João usa várias vezes, em verdade e em verdade. É o nosso amém. É como se nós disséssemos no início da frase o que sempre dizemos no final, que seja assim. Na expressão de Jesus, é verdade, é isso mesmo, é concreto e é certo que isso vai acontecer. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. O teu ímpeto, Pedro, te levava aonde você queria. Esse seu sentido de autonomia, de poder, de fazer, de decidir por você mesmo, sempre foi muito forte na sua vida. E eu imagino quantos de nós podemos nos identificar com Pedro, não é? Quantos de nós também insistimos em tomar as nossas decisões, muitas vezes, sem sequer pensar. Quanto mais perguntar ao Senhor se é a vontade dele. Quando eras jovem, quando eras imaturo, quando tinhas a força para fazer e tomar as decisões, você ia por onde queria. Mas agora, e daqui a pouco, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Poderíamos buscar uma série de aplicações para esse simples versículo que temos aqui. Mas João é direto, é objetivo, e nós precisamos estar atentos a essa palavra, a palavra que explica a palavra, o texto que nos mostra exatamente o que o autor do livro queria falar. João continua no seu texto e o versículo 19 nos mostra exatamente o que isso significa. João explica aquelas palavras de Jesus a Pedro, falando de como iria acontecer no seu futuro, e diz o verso 19, Jesus disse isto para explicar, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Interessante, duas coisas bem interessantes. Primeiro, não podemos nos esquecer que João escreve o seu evangelho depois dos fatos acontecidos, e um bom tempo depois. Se estudarmos a história e o que também foi relatado sobre os discípulos e apóstolos, João provavelmente escreveu esse evangelho por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. Enquanto que esses fatos acontecidos e narrados se deram aproximadamente no ano 35, 33, por volta, ali quando Jesus morre e ressuscita e aparece para eles. Os evangelhos são contados depois que os fatos aconteceram e não numa narrativa enquanto os fatos acontecem.
João sabia já, provavelmente já havia acontecido a morte de Pedro. Pela história, João já sabia exatamente como Pedro havia sido morto. Uma crucificação. Nós ouvimos isso já bem mais à frente, já no 3º século, nas narrativas de Tertuliano, um historiador, um teólogo, um estudioso. João nos narra que Pedro foi crucificado, não escrito, mas a maneira como ele viria a ser. E é assim que Pedro glorifica a Deus. Que palavra difícil de entender, como a morte de alguém tão amado, tão especial, pode glorificar a Deus. Mas é exatamente na maneira como nós vivemos, e não só, mas na maneira como morremos, que glorificamos a Deus. Na maneira como testemunhamos, inclusive com a nossa própria vida, quem é o Deus em que eu creio? Por quem é que eu vivo? Quem é o Jesus por quem eu estou disposto a entregar a minha vida? A nossa morte, a morte dos santos, a morte daqueles que creem no Senhor, que esperam por uma vida eterna, a morte física precisa glorificar a Deus, assim como a nossa vida. A morte, aquela que nos afasta do que tanto amamos aqui, das pessoas que ficam, também é motivo de glória para Deus, a depender da maneira como nós vivemos e como morremos. Essa é a forma como João apresenta o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Interessante é que Jesus, depois de ter dito isso, que Pedro seria conduzido à morte por outra pessoa, ele diz o seguinte: segue-me. Depois de assim falar, Jesus acrescentou-lhe: segue-me. Novamente a mesma expressão dita para aquele Pedro, para aquele Simão pescador, quando empresta o barquinho para Jesus poder pregar para a multidão. Pedro, esse será o seu nome agora, e você será um pescador de homens. Vem, segue-me. Vem comigo. O restauro é completo. A restauração de Pedro nessa frase, segue-me, fica mais clara do que nunca. Eu entendo que também o fator físico acontece nesse momento. Enquanto estavam sentados em volta daquele braseiro, enquanto a manhã caminhava e as horas passavam naquele momento, enquanto ouviam a Jesus, Jesus simplesmente se levanta. E numa expressão física diz, segue-me. Literalmente, vem após mim, anda comigo. E eu imagino que não somente Pedro se levanta, mas os outros também. Eles estão ouvindo aquela conversa entre Jesus e Pedro. Nada foi escondido, nada foi individual. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Eu imagino que Jesus se levanta e começa a andar ali na praia e Pedro se põe de pé logo em seguida para saber se a conversa vai se alongar. Mas ele olha logo atrás e vê que os demais estão vindo também. Também estão seguindo a Jesus. Também entenderam o chamado. Também continuam a compreender que sim, o que vale a pena é seguir Jesus. Não vamos deixá-lo, vamos acompanhá-lo. Onde ele for, nós iremos. Ele continua conosco, ele está vivo. Vamos seguir Jesus. O discípulo a quem Jesus amava. Vocês se lembram? Essa é a expressão que João usa a ele próprio. É a identificação que ele dá a ele mesmo. João, o discípulo de Jesus, chamado de aquele a quem Jesus amava. Ele, João, caminhava com Pedro e com os demais. E a explicação de João para isso é o que acontece em João 13. Quando Jesus fala e explica para aqueles que estavam na mesa, na ceia, depois de terem celebrado a Páscoa, Jesus informa que seria traído. E então, João narra que esse é aquele o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Essa é a explicação de João para ele próprio, para se identificar. Pedro, vendo-o, perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? E quanto a João?
Ele sempre caminhou conosco. Eu, João e Tiago, sempre estivemos muito próximos do Senhor. O Senhor já disse o que vai acontecer comigo. Eu já sei qual é o meu futuro, o que vai acontecer com a minha vida e como eu vou morrer. Mas e com João? O que vai acontecer com ele? O que é deste? E Jesus, mais uma vez, muito direto e específico, e nos trazendo também à mente e ao coração a maneira como lida com cada um de nós de forma diferente. De maneira individual, Jesus respondeu-lhe: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Por que você está preocupado com ele? Eu estou apresentando a você exatamente o que diz respeito à sua vida. Não que você não precise se importar com seus irmãos, não que você não precise se preocupar com o trabalho, com a tarefa, com a igreja, com o corpo, mas em relação ao nosso relacionamento, que te importa como eu trato com ele? O que te importa como eu lido com ele? Se preocupa com a sua vida. E ele continua: quanto a ti, Pedro, com relação a você, presta atenção, segue-me, caminha comigo, ouve o que eu tenho para te dizer, ouve as minhas orientações, obedece os meus mandamentos. Quanto a ti, segue-me, deixa que eu trato com João, deixa que eu conduzo João, deixa que eu conduzo André, deixa que eu conduzo Tiago, deixa que eu conduzo Natanael, Tomé, deixa que eu os conduzo. Quanto a ti, segue-me. E então, João faz questão de explicar o mal entendido dessa frase. Por que essa famosa frase de Jesus deu a ele, João, uma característica de que não morreria. O verso 23 diz o seguinte: então se tornou corrente entre os irmãos, entre a igreja, entre os discípulos e todos aqueles que vieram a crer, o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. O dito, lembrem-se, todas essas experiências de Jesus com os seus discípulos durante muito tempo foram transmitidas de maneira oral, naquilo que eles testemunhavam, naquilo que eles compartilhavam e na maneira como a história passava de uma igreja para outra, de uma pessoa para outra. João faz questão de explicar que aquele dito não era real. Olha o que o verso continua a dizer. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. João faz questão de explicar. É lógico que essa explicação escrita só aconteceu cerca de 50, 60 ou 70 anos depois. João foi um dos últimos dos apóstolos a morrer, se não o último. A história de João se desenrola. João tem uma ação maravilhosa na igreja do primeiro século. João vem a ser um dos pastores de Éfeso, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Provavelmente é ali que ele morre, já depois dos seus 90 e tal anos. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, está aqui a explicação, ele disse sim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? João faz questão de sublinhar, de ressaltar a soberania de Jesus nessa resposta a Pedro. Pedro, se eu quiser, ele não morrerá. Mas eu não estou a dizer que ele não vai morrer. Eu não estou falando que ele vai viver eternamente fisicamente. Não. Estou a dizer que se eu quiser, eu posso. Mas isso não importa para você. Deus, Jesus, todo-poderoso, soberano, dono da vida, aquele que, como a sua própria vida, tem autoridade para entregá-la e para tomá-la de volta, para tê-la novamente e para estar vivo como está aqui. Na maneira como ressuscitou Lázaro, poderia também dar uma ordem a João: você não vai morrer, João. Mas não é isso que o texto diz, e João faz questão de explicar. Não foi isso que Jesus disse. E de fato, João morre. João já morreu. O texto avança e essa expressão de Jesus para Pedro é o que nos marca. É o que realmente nos chama a atenção nesses poucos versos para encerrar o capítulo 21 e também o Evangelho de João. O perdão pleno.
A responsabilidade novamente entregue de uma missão que precisa ser cumprida, não somente por Pedro, não porque ele tem uma posição especial, mas porque o seu coração está rendido ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Você se encaixa nessa lista? Você ama o Senhor Jesus? Você está disposto a responder como Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu estou disposto a viver para o Senhor, a obedecer os seus mandamentos, a viver para a tua honra e para a tua glória. Senhor, tu sabes que eu te amo. Se eu ainda não consigo entender ou experimentar esse amor ágape em mim mesmo, eu o experimento em Cristo. É o que Cristo sente por mim e é o que jamais poderá ser tirado da minha vida, porque é de Cristo, é de Deus e é perfeito, é eterno. O texto vai encerrar e os 2 últimos versículos é realmente um fechamento para tudo isso. O que nós acompanhamos no versículo 24 é praticamente uma citação de alguém que viveu e conviveu com João, que acompanhou a sua vida e que pode dar testemunho de quem é João e de que aquilo que ele testemunhou escrever é realmente verdade. Provavelmente os anciãos, os presbíteros, aquele corpo de liderança da igreja de Éfeso, no momento em que esse evangelho é escrito. Este, o verso 24 nos diz, é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos nós que o seu testemunho é verdadeiro. João acrescenta ao seu evangelho o testemunho de outras pessoas para simplesmente validar o que ele próprio tem escrito. Outras pessoas sabem que isso é verdade, não somente eu. Outras pessoas acompanharam o meu testemunho, é o que João diz, e sabem que ele é verdadeiro. João volta a falar sobre tudo aquilo que Jesus fez. E o verso 25 nos apresenta aquela verdade. É lógico que aqui há uma hipérbole, há um exagero, há uma figuração no que João escreve. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Muitas outras coisas que não foram escritas nesse livro. Se todas elas fossem escritas, relatadas uma por uma, creio eu, João, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É lógico que João não está aqui a expectativa de que fossem construídas bibliotecas e mais bibliotecas para livros e milhares de livros serem escritos. Não. É lógico que é uma expressão. É lógico que seria impossível contar todas as coisas que Jesus fez. Nos seus anos de vida, nas pessoas que se relacionaram com ele, nos momentos de conversa, nos milagres que aconteceram e aqui não foram relatados por nenhum dos evangelistas. Aquilo que o Senhor espera que nós saibamos está relatado no que temos aqui. Esse é o fim do escrito, é a finalidade pelo qual João escreve. Ele fala isso no verso 31 do capítulo anterior. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a razão por tudo isso que ele relatou, porque escreveu todas essas coisas, orientado por Deus, conduzido por Deus, pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, a relatar nesse evangelho e os outros nos demais, aquilo que realmente o Senhor entende ser o necessário para que nós possamos crer. Crer e ter vida. Crer no amor de Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Crer nesse Jesus que era capaz de evitar todo o sofrimento, mas por nossa causa cumpriu a sua tarefa até o fim e até a sua morte. É por isso que a ação de Jesus, Filho de Deus, Deus agindo em nossas vidas, nos é narrado por João. Nesse jeito especial, nessa maneira específica de nos mostrar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Com isso, e para encerrar a nossa série de estudos, a nossa série de sermões, de reflexões em quem é Jesus Cristo na narrativa de João, eu queria ler com vocês o capítulo 5 de João, no verso 24, que é, para mim, o versículo que nós devemos guardar e devemos ter como a verdade principal desse nosso viver com Jesus.
O versículo 24, nas palavras do próprio Senhor Jesus, diz o seguinte: em verdade e em verdade vos digo. Mais uma vez, o amém vem antes. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem agora. Tem no momento em que crê. Tem no momento em que compreende quem Jesus Cristo é, o que ele fala e quem o enviou até nós. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Não há mais condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o Jesus Cristo que João nos mostra. Esse Jesus que, se fosse relatado tudo o que ele fez, não caberia em lugar nenhum. Sabe por quê? Eu disse isso a semana passada. Porque é a vida de cada um de nós que deveria ser escrita. É a maneira como Deus age na vida de cada um de nós, que nos conta as maravilhas de Jesus a cada instante, em cada fôlego de vida. É esse Jesus que transformou a minha vida e que tem nos dado a sua palavra, a sua verdade, como motivo de vida e de alegria. Você já experimentou essa paz? Você já experimentou essa alegria? Você já experimentou essa salvação? Essa vida eterna presente em nós aqui, no nosso dia a dia? Independente das circunstâncias que nos cercam, das dificuldades que vivemos, essa alegria e paz, essa verdade de Cristo é real para você? Te conduz de uma forma diferente para os momentos difíceis, para sairmos lá do outro lado inteiros e principalmente prontos a cumprir a tarefa, assim como Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez, nós só temos como agradecer ao Senhor pela tua palavra, por aquilo que o Senhor se dispôs a fazer para nos alcançar, para chegar até nós em Cristo Jesus, pela realidade da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua presença eterna em cada um de nós. Pelo agir do teu Espírito Santo nas nossas vidas, a conduzir a tua igreja, a nos dar o sentimento real de presença, de sermos parte e principalmente do teu amor por cada um de nós. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que essa seja a frase que sai dos nossos lábios nesse momento. Você, onde estiver, repita isso, diante do Senhor, o Senhor a quem nós estamos orando nesse momento. E Pai, ouve a nossa oração, alcança os nossos corações, transforma as nossas vidas, dá-nos da tua graça, dá-nos da tua paz, dá-nos da tua alegria, pois isso nos basta. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a verdade que liberta e verdadeiramente nos faz livres. É em nome dele que eu oro e sou-lhe grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor o abençoe. Muito obrigado por ter caminhado comigo nessa série. Nós não paramos, isso não acaba. A palavra de Deus é viva e continua a cada segundo. Eu espero poder estar novamente com você, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Cuide-se, proteja-se, o momento ainda é de atenção, mas o Senhor, nosso Deus, está no controle de todas as coisas e nada lhe foge ao controle. Deus o abençoe. Semana que vem estaremos aqui juntos novamente, com mais palavra de Deus, com mais louvor, com mais adoração, com mais vida de Cristo em cada um de nós. Deus o abençoe, tenha uma semana maravilhosa na graça e na paz do Senhor. Tchau, tchau.
rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus, meu Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh.